Olá, meus irmãos, que a graça de Jesus esteja sobre vocês. Nós vamos continuar o nosso estudo de quarta-feira no livro de João e que Deus possa nos guiar nesse estudo. Amém? Antes de orarmos, de pedir a Deus a bênção dele, eu queria ler com vocês o Salmo número 69, Salmo de número 69. Nós vamos ler. O salmo é bem grande, então nós vamos ler alguns versos só, tá? Nós vamos ler o verso primeiro de 1 a 4, depois de 13 a 21, depois de 29 a 36, tá? Eu vou seguindo vocês. Salmo 69, de 1 a 4, diz assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais do que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que não furtei. De 13 agora, verso 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responda-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem feche sobre minha boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza da tua misericórdia. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me de todos os meus, por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua visita. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Verso 29. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me ao teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que boi, um novilho com chifres e unhas. Veja, pois, o aflito e se alegrem, pois a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louve os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Esse salmo aqui é um salmo de Davi, que ele roga a Deus, ele pede a Deus a ajuda ao clamor, porque ele vê as dificuldades, vê os problemas que estão sendo que estão à sua porta, os seus perseguidores, aqueles que desejam matá-lo. Ele está vendo todo mundo isso muito próximo dele e ele diz desesperadamente: salva-me, Senhor, salva-me. Imagine esse salmo como um grito de socorro. Mas o interessante é que o grito de socorro vem com alívio,
querendo que Deus está com ele, Deus está salvando ele, Deus está cuidando dele. E é esse Deus que ouve o nosso grito de socorro, o nosso grito de clamor, o nosso grito de salva-me, que nós vamos adorar, que nós vamos bendizer. É esse Deus que nos perdoa, que nos faz cada dia mais alvos como a neve, que nós vamos nos achegar a Ele e pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor por adorar ao Senhor, a esse Deus maravilhoso, e clamar ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Feche seus olhos. Ó Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos o Senhor, Pai, porque o Senhor tem estado com a tua igreja, Pai, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante do temor, ó Pai, que nos assola. O Senhor está com a igreja, o Senhor está com o seu povo, Pai. O Senhor é um Deus que provê. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, vem nos socorrer, vem a cada dia mostrar a tua graça e o teu poder sobre nossas vidas, ó Pai. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, a curar, a mostrar a tua graça, a confortar, a mostrar amor, ó Pai, com aqueles que sofrem, com aqueles que necessitam. Vem, Senhor Deus, com todo o poder e graça, Senhor Deus, salvar, Senhor Deus, aqueles que necessitam de salvamento, Pai. E em nome de Jesus, venha com poder e graça nos dando perdão, porque nós pecamos, nós erramos, nós fazemos coisas que não são do agrado do Senhor, Pai. Por isso, em nome do seu Filho Jesus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, eu clamo. Traga, Senhor Deus, traga o perdão sobre nós, que possamos sentir-nos, Senhor Deus, perdoados, mesmo diante dos pecados que nós cometemos, ó Pai. Que a tua graça nos alcance, que a tua graça, Senhor Deus, venha em nosso encontro. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 19. João, Evangelho segundo João, capítulo 19. Vamos abrir lá? João, capítulo 19. Nós vamos ler poucos versos do capítulo 19, correto? Nós vamos ler dos versos 28, 29 e 30. João 19, versos 28, 29 e 30. Diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebederam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse é o nosso texto desse estudo dessa quarta-feira. Nós estamos estudando o livro de João e isso é muito importante nesse livro porque ele traz algumas highlights, algumas marcas para nós entendermos qual é a mensagem que ele quer nos trazer. A primeira coisa, nós temos que lembrar o propósito do livro de João. O livro de João diz lá no seu capítulo 20, nos versos 30 a 31, diz que Jesus fez grandes sinais, muitos outros sinais, mas o que foram relatados aqui no livro de João foram registrados para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Então nós vemos, por exemplo, na primeira quarta-feira, João Batista mostrando quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, porque através desse Cordeiro nós temos vida
no nome de Cristo. Não somente isso, mas nós vemos, por exemplo, uma highlight, uma marcação que há no livro de João, mostrando, por exemplo, que o tempo todo Jesus está falando assim: olha, não é chegar a minha hora, não é chegar a minha hora. Nós vemos isso nas bodas de Caná, nós vemos isso quando os seus irmãos falam para ele subirem no templo. Nós vemos isso quando tentam prender Jesus, ah, mas chega no momento onde Jesus diz: é chegada a minha hora. Eu sei que é chegada a minha hora. E esse momento ele é muito importante porque é um momento que culmina quando os gregos pedem para ver Cristo, pedem para os seus discípulos: nós queremos ver Jesus. Os gregos ali simbolizam os gentios, aqueles que são distantes, aqueles que não são do povo de Israel. Simbolizam eu e você. E eles pedem: eu quero ver Jesus. E o que é de interessante nisso, porque a partir desse momento Jesus muda o discurso e diz: é chegar a minha hora. E no capítulo 13 de João, quando nós vimos na semana passada, mostrando, por exemplo, que é chegada a hora dele, e por chegar a hora dele, ele ama os seus discípulos, ele ama os seus até a morte e morte de cruz. E a intenção desse texto é mostrar, e eu trouxe uma mentalidade, uma ideia nova, que não é somente um momento de humilhação, onde nós teremos, até eu vi um vídeo essa semana, onde nós temos que trazer o diferente, aquele que é contrário aos meus pensamentos, e me humilhar e lavar os pés dele. Não é somente isso. Por quê? Porque diante do livro de João, tudo culmina na sua morte e na sua ressurreição. O Evangelho de João, ele gasta quase metade, ou até mais da metade do seu livro, nesse período da última semana de Cristo, nos últimos dias de Cristo aqui na Terra. Então, tudo vai culminar na sua morte e na sua ressurreição. Então, o ato de Jesus de lavar os pés, ela tem que mostrar a graça e o amor de Jesus, ele tem que mostrar a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso que eu disse que a gente precisa se humilhar, mas se humilhar para que o evangelho cresça, para que o evangelho seja pregado. Eu sou contrário à ideia de que somente através de nossa vida o Evangelho é pregado. Não, o Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser falado, proclamado. E o maior sinal que Jesus mostra que ele é o Filho de Deus é através da sua morte e ressurreição, que nós vamos ver agora. Então, depois de um período de conversa com Pilatos, onde Jesus é jogado de um lado para o outro nos interrogatórios, Pilatos manda para um outro, esse outro manda para Pilatos, e Pilatos lava suas mãos e chega para o povo antes, né? Diz: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E o povo pede Barrabás. O povo clama e diz: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que há uma semana atrás, um domingo atrás, estava gritando com suas palmeiras, clamando na entrada de Jerusalém: Maranata, o nosso Salvador vem, a nossa salvação chegou. O mesmo povo estava dizendo o quê? Crucifica-o, fora, crucifica-o. E diante disso, vem a crucificação de Cristo. Pilatos manda construir uma cruz, e em cima dessa cruz está escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E Jesus é zombado, e Jesus tem as suas vestes tirado como sorte ali para ver quem que fica com qual parte. Jesus é ultrajado até mesmo na cruz. E chega no momento onde Deus
depois de tudo que isso aconteceu, depois de todo esse ambiente, toda essa discussão, esse interrogatório com Barrabás, o povo clamando, depois disso vem o nosso texto. E o interessante do nosso texto, que no grego, a língua escrita no Novo Testamento, ele traz a ideia de saber. No nosso texto diz assim: depois, vendo Jesus que está consumado, o texto no original diz assim: depois, sabendo Jesus que está consumado. Lembra do highlight de saber? Não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. De repente, Jesus sabe que é chegada a sua hora. Agora, Jesus sabe que tudo está consumado. Tudo está feito. Jesus sabe disso. Jesus tem total e plena certeza disso. Que tudo está consumado. Tudo está cumprido. E para se encher ainda as Escrituras, para cumprir ainda mais as Escrituras, ele diz: tenho sede. Essa expressão evoca lá o salmo que nós lemos, Salmo 69. É o salmo onde Davi clama por socorro. E diz aquele salmo, como nós vemos, que o, o clamar de Davi fez com que a sua língua se apegasse ao céu da boca, de tanto clamar, de tanto chorar, de tanto pedir ajuda para Deus. E ele está com sede. E o verso 19, se eu não me engano, desse texto vai dizer que deram 21, vão dizer que deram vinagre ao invés de água, fel para ele comer ao invés de pão. Olha só que interessante. Durante todo o livro de João, nós vemos basicamente duas ideias que três ideias que Jesus nos dá: que ele é a luz, que ele é o pão e que ele é a água viva. O tempo todo. Nós vemos, por exemplo, e vou focar na água viva, em João 4, quando Jesus conversa com a mulher, ele diz: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Nós vemos a conversa lá em João 8, João 7, João 8, quando Jesus sobe no templo, no momento onde ele está na festa ali, na maior festa dos judeus, na festa dos tabernáculos, naquele momento ali onde os irmãos falam: ó, você tem que subir lá, e ele tem que fazer um grande milagre, tem que se aparecer lá. Naquele momento, no momento do final do tempo, na celebração das águas, ele está ali e diz: ele é a água viva, eu sou a água viva. E agora no nosso texto diz: tenho sede. Aquele que faria brotar águas vivas do nosso interior está com sede. Está com sede. E os homens que estavam ali pegam um vinagre, embebedam ele como esponja e pegam um caniço e colocam na sua boca. E depois dele beber esse vinagre, depois de ser ultrajado, nem recebido água para beber, solta mais uma vez: está consumado, e morre. Isso é muito interessante porque quando Jesus diz estou com sede, ele traz a memória, e aqui eu queria trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Ele traz à memória o que está nas Escrituras.
Ele mostra que ele não está ali à toa, que ele não caiu de paraquedas ali. Ele mostra que ele é o Filho de Deus porque ele obedece piamente a regra, o que Deus quis, o desejo dele. Ele mostra e conecta essa sua ação na morte do Calvário, o sofrimento dele, ao fato de apenas ter sede. A história é maior do que Deus está escrevendo. Ele conecta ao Antigo Testamento. Jesus aqui, ele não está totalmente alheio à história, ao plano de Deus. Ele é o ator principal desse plano. Ele é aquele que cumpre esse plano piamente, fielmente. Por isso que ele cita um salmo de Davi, e ele mostra que ele tem total conexão à história, mas total conexão à história davídica, ao rei, porque ele é descendente de Davi. Ele tem sede. Quando João escreveu essa epístola, né, esse evangelho, estava em voga ah, naquele tempo um pensamento chamado gnosticismo, que trazia a ideia onde é que a carne era má, um dualismo, onde a carne era má e o espírito tenta fugir dessa carne, porque a carne traz todos os problemas, toda a carne que morre, o espírito não. Isso é muito presente nos nossos dias também. E quando João escreve isso, eles tinham o gnosticismo naquela época diz: Jesus não pode ter vindo em carne. Deus não pode ter sido feito carne, porque a carne é má. A carne é a prisão da alma. E Jesus tem sede. Ele destrói esse pensamento. Ele realmente é humano. Ele realmente é 100% humano, mas também 100% Deus. E ele cumpre isso. E ele mostra isso para nós. Ele é 100% humano e 100% Deus. Ele cumpriu plenamente o que está nas Escrituras. Por isso que ele pode saber que está consumado. E ele repete isso: está consumado, está consumado, não é preciso fazer mais nada, tudo foi feito, está consumado. E, irmãos, a morte de Cristo não termina aqui. Esse daqui é a sexta-feira. A morte de Cristo é a sexta. Nós estamos aí perto da Páscoa. Sexta, dia 2, Páscoa. A morte de Cristo não foca aqui, não acaba aqui, porque a obra redentora de Deus exige algo. Existe a ressurreição, exige o domingo. E se nós lermos o capítulo 20, vai mostrar logo na sequência o domingo. Se nós temos a sexta-feira do choro, nós temos o domingo da alegria. E Cristo é ressurreto. Por quê? Porque está consumado. Ele fez tudo plenamente. Ele cumpriu as Escrituras plenamente. Está consumado. Ele é o Deus que rompe o tempo, que entra no templo, o eterno que entra no templo, se faz carne, para que eu e você pudéssemos, como diz aqui o verso 31, para que tenhamos vida em seu nome. Esse é o maior sinal que aponta quem é Jesus e a obra dele nessa terra.
Esse é o maior sinal que mostra, como João Batista, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o próprio Filho de Deus. Está consumado. Não é preciso fazer mais nada. Porque esse Deus, que é o Eterno, se fez homem e teve sede. Mostrou sua humanidade até mesmo nos últimos momentos. E nisso eu quero trazer a lição principal nesse texto. Nós estamos passando por um período de lamento, de choro, já faz mais de um ano. Lamento, choro, perda, desemprego, os preços estão subindo, a dificuldade está sendo extrema. Pessoas estão passando fome. Cidades como Aparecida estão passando fome, estão com dificuldade. Precisa ter um movimento populacional de outras cidades para levar a cesta básica para lá. Nós precisamos fazer algo, porque existem pessoas que estão chorando pela perda de um ente querido. Essa semana eu estava vendo no Instagram de um cristão famoso e ele estava pedindo oração por uma mãe que estava com Covid, que tem 4 filhos. E 4 filhos pequenos, eu acho que o maior, se tiver 8, 9 anos, é muito. Ah, estava pedindo, clamando em oração e pedindo, nos ajude em oração por causa dessa mãe. Passaram 2, 3 dias, essa mãe veio a falecer. E ele diz assim: Fulana foi se encontrar com seu marido no céu, que há alguns dias atrás já havia morrido de Covid. 4 crianças foram deixadas sem pai e sem mãe, mortas. Essa mãe e esse pai mortos por causa dessa doença tão temida, tão complicada, que por mais que a gente fale, uh, ela, a mortalidade é pequena em comparação a outras, mas a gente nunca sabe qual é a reação que o nosso corpo vai ter. A gente nunca sabe se virá leito, se virá balões de oxigênio. A gente não sabe isso, tanto por nossa questão física, mas pelo despreparo do governo, pelas dificuldades do governo, por essa briga política que há constante no nosso país. E o que nós devemos fazer diante disso? Olhar para esse Jesus Cristo, olhar para aquele que conhece a morte, olhar para aquele que venceu a morte. Nós estamos aí próximo da Páscoa, dia 2, Páscoa. Nós lembramos o que Cristo fez na cruz do Calvário. E ele diz: está consumado. Não é preciso fazer nada. E é esse Deus tão maravilhoso que conhece tudo o que passamos, que sabe as dores, que experimentou o nosso maior inimigo e venceu esse inimigo, a morte. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, meus irmãos. Cristo Jesus. Nesse momento de choro, de lamento, de dor, de desespero, de dúvidas, de incertezas, olha para aquele que entende o que você está passando agora. Olha para aquele que sabe o que é sentir sede. Algo tão comum. E se ele entende algo tão comum, ele sabe quando a fé começa a balançar, começa a fraquejar. Olhe para ele. Ele é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Porque ele venceu o nosso maior inimigo. Não precisamos ter medo. Cristo venceu
o nosso maior inimigo. Por causa disso, por causa dessa ação dele, por causa da sua morte e da sua ressurreição, a igreja não recua, a igreja avança. Até que, no momento, Abacuque possa ser cumprido, onde a glória do Senhor inunde a terra, como as águas cobrem o mar. E não haverá mais choro, não haverá mais fome, não haverá mais brigas, não haverá mais nada disso, pelo contrário, a paz, o amor reinarão. Não haverá mais noite, não haverá mais choro, porque aquele que brilha mais que o sol do meio-dia enxugará todas as nossas lágrimas. Que Deus possa trazer em nós essa esperança viva, essa esperança do Cordeiro, essa esperança que João Batista nos dá de vida, vida em nome de Cristo, uma vida plena do seu lado. Que João possa trazer essa memória sempre sobre nós, lendo as Escrituras, vendo como é que ele construiu esse enredo, como é que ele construiu essa história, sim, guiado por Deus, porque o autor principal não é João Batista, mas é o Deus criador do universo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira. Que Deus nos abençoe nessa Páscoa. Que no momento de choro, no momento de tristeza, possamos nos lembrar desse que teve sede, desse que cumpriu tudo perfeitamente, desse que ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, para a alegria, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus que invade o tempo, que é eterno. Que nesse final de semana possamos tirar momentos de oração, de louvor e clamando a Deus: ó Pai, esteja comigo, esteja sobre minha vida, esteja sobre aqueles que já não têm mais esperança, daqueles que questionam: cadê a graça do Senhor? Mostra a graça sobre eles. Esse é o nosso pedido a Deus, esse é o meu pedido a você. Ore para que essa esperança viva possa brilhar sobre a vida de tantos. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, clamando para aqueles que sofrem, clamando, Senhor Deus, para aqueles que perderam um ente querido, por aqueles, ó Pai, que estão desempregados, por aqueles, Senhor Deus, que estão passando tantos e tantos e tantos problemas, ó Pai. Seja ou não por causa dessa pandemia. Mas estamos aqui clamando para que o Senhor revele essa viva esperança que há em nós. Essa palavra de vitória que nós temos, ó Pai, através da morte de Cristo, através da ressurreição de Cristo, porque tudo está consumado. Está consumado. Não precisamos fazer mais nada. Está consumado. Já temos vida em Teu nome. Está consumado. Nós temos a esperança de um futuro melhor ao seu lado, Pai. Porque se não for ao seu lado, se não for juntamente contigo, não há esperança, não há vida, não há outra maneira de existir se não for do seu lado. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, esteja com aqueles que sofrem, esteja com aqueles que da sua igreja estão passando por tantas dificuldades, esteja, Senhor Deus, com aqueles que precisam do Senhor. Nós, seu povo, precisa do Senhor, precisamos do Senhor. Ó Pai, que a Tua mão poderosa seja o nosso guia e o nosso sustento. Nós clamamos, ó Pai,
Em nome do seu Filho Jesus, esteja com o seu povo. Mostre, Senhor Deus, mostre a tua graça, o teu amor sobre o teu povo neste mundo. Nós clamamos, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus. Pedimos, em nome do seu Filho Jesus. Rogamos, em nome de Cristo, aquele que sabe até mesmo o que é sede. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nessa noite, nesse dia, nesse período. Que os irmãos tenham uma ótima Páscoa, onde possamos lembrar daquele que disse: está consumado. Deus abençoe.